Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, a gente repassa aqui os principais indicadores internacionais, nacionais, dos principais mercados agrícolas, financeiros, mercados futuros, mercados físicos, para posicionar o nosso amigo produtor rural de todo o Brasil sobre oportunidades do negócio enquanto os negócios estão acontecendo. É o Agrimercado no meio do dia. Olha, e o assunto hoje continua sendo a China, é claro. A China hoje, Bolsa de Xangai voltou a cair, caiu menos. Apesar daquela injeção de recursos do governo chinês ontem, a Bolsa voltou a cair 1,3%, uma queda um pouco mais suave, o que obrigou o governo chinês a adotar novas medidas nessa quarta-feira. Corte de impostos, por exemplo, de tributos, tanto na exportação quanto na importação, para reduzir custos das empresas chinesas que atuam no comércio exterior. E, além disso, uma nova injeção de dinheiro grosso aqui. Mais 150 bilhões de yuanes, que é a moeda chinesa, o equivalente a 21,8 bilhões de dólares. Ontem, 23,4 bilhões, hoje mais 21,8 bilhões. Parece que agora sim, ontem ainda o mercado recebeu com uma certa desconfiança, com uma certa insegurança, essas medidas tomadas pelo governo chinês, pelo Banco Central chinês, hoje recebendo um pouco melhor, talvez com a perspectiva de que isso realmente dê uma acalmada nos mercados de ações da China e também no restante do mundo. Ontem as bolsas americanas, por exemplo, ainda fecharam em queda por desconfiança em relação à eficácia dessas medidas do governo chinês. Hoje o mercado um pouco mais calmo, as bolsas atuando, respondendo positivamente a essas novas iniciativas do Banco Central da China e do governo chinês para realmente tentar dar uma atenuada nessa insegurança em que vive o mercado de ações na China e que reflete em boa parte também uma insegurança com relação à saúde financeira, a saúde econômica do gigante asiático, que é a segunda maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos. Bom, o dólar, enquanto isso, hoje de manhã, ainda operando em alta aqui no Brasil, a gente está vendo aqui no nosso quadrinho, dólar em alta, refletindo também fatores internos. Tem uma perspectiva aqui, depois da divulgação hoje, de novos indicadores mais positivos sobre a economia americana, pedido de bens de consumo lá surpreendendo o mercado, bem acima da expectativa, gerou novamente aquela expectativa de que o Banco Central americano pode sim antecipar a retomada do aumento dos juros nos Estados Unidos já na sua reunião de setembro. Isso acaba sendo um fator de alta para o dólar índice lá fora, que mede a cotação da moeda americana em relação a outras moedas fortes, uma cesta de 6 e outras moedas fortes, também atuando em alta hoje, 0,9% a 94,77 pontos lá na Bolsa de Nova York. Bovespa aqui também respondendo positivamente a esse novo cenário externo um pouco mais positivo. O petróleo não, o petróleo subiu um pouquinho ontem, hoje voltou a ceder, queda nesse momento 0,7% a 39 dólares o barril na Bolsa de Nova York, o petróleo WTI, West Texas Intermediate. Bom, e hoje os mercados de commodities agrícolas no exterior também repercutindo, de certa forma, um cenário um pouco mais tranquilo, buscando uma certa estabilidade, embora a soja ainda nesse início de tarde operando em queda na Bolsa de Chicago, queda de 1%. O milho também com leve queda de 0,3%, não há oscilações muito fortes, como a gente está vendo. Trigo também com queda de 1 ponto percentual. O algodão está caindo na Bolsa de Nova York em 1,2%, o açúcar 0,2%. O algodão bastante afetado por essa insegurança com relação à economia chinesa, na medida que a China é o maior importador mundial de algodão. Cacau com queda de 0,6%. Já do lado positivo, aqui nós estamos vendo aqui, depois de 5 sessões consecutivas de queda, o café buscando alguma recuperação com alta de 0,7% na Bolsa de Nova York. Suco de laranja também buscando uma recuperação, atuando agora com 1,7% acima de ontem. Aqui no nosso mercado futuro brasileiro, boi na BMF com alta de 0,1%, depois de uma queda de ontem. Bom, dito isso, ainda sobre a China, eu conversei ontem à noite no programa Consultor Terra Viva com um consultor de valores mobiliários e também especialista em gestão de risco da Global Hedging, Wolfgang Walter, sobre essa valorização do dólar, as perspectivas para o impacto disso na nossa economia, em função de todo esse cenário externo aqui com China e também das instabilidades internas em função da nossa política e da nossa economia. Ele deu algumas dicas aqui para o produtor aqui, para ter um certo cuidado nesse momento de muita volatilidade dos mercados. Acompanhe o que ele deu de recado aqui para nós. O câmbio futuro, seja para a venda da safra do ano que vem, para o nosso amigo produtor, ele pode estar bastante favorável, dependendo da época, pode chegar quase a R$4, né? Então é bom acompanhar não só o câmbio agora, mas também o câmbio lá na frente, quando se pretende vender, por exemplo, a soja ou o algodão.
Agora, realmente, a questão externa e principalmente turbulências internas podem ainda levar a picos maiores desse câmbio, e eu acho que esses momentos precisam já estar bem preparados para se tomar uma ação rapidamente. Então agora é um bom momento para planejar, imaginar uma alta ainda talvez maior, momentânea, porque aí podemos até esperar talvez uma atuação do governo, né, para acalmar um pouco o mercado, a volatilidade, e aproveitar realmente esses momentos de pico para, através do seu banco, através de vários instrumentos, tentar travar esse câmbio futuro aí que pode chegar a ultrapassar os R$4. Seria uma boa taxa para a gente pensar. O câmbio muito acima disso começa a ter outras consequências. Agora, também, olhando do outro lado, dívidas, passivos de curto prazo, com essa alta do dólar, está muito complicado. Uma estratégia interessante seria fazer um travamento com uma proteção de baixa, por exemplo. Ou seja, hoje está caro, sim, está, mas o dólar tem voltado algumas vezes. Há 2, 3 dias atrás ele estava mais barato. Chegou aí a 3,46, 3,47, hoje 3,60. Então, nessas quedas do câmbio, fazer uma trava com o seu banco, com a sua trading, e se você acha que ainda pode cair mais, existem instrumentos para você se proteger de uma baixa maior. Ou seja, você garante naquele momento que não vai pagar mais do que essa taxa. E quem sabe o dia de amanhã, né? O mercado tem estado muito nervoso, muito volátil. Hoje mesmo não esperávamos toda essa alta, né? E até com turbulências maiores, seja internas ou externas, o câmbio pode disparar. Pode chegar facilmente aí até a R$4 aí no curto prazo, né? Agora, assim, olhando, é um momento interessante? Sim, eu acho que já deve ser considerado alguma coisa nesse sentido. Muito bem, está aí a dica do professor Wolfgang Walter, especialista em gestão de risco, falando sobre o câmbio aqui e seus efeitos aqui, especialmente nessa área agrícola e comercialização agrícola, como é o caso da soja, do algodão, do café. Bom, e lá em Brasília, hoje pela manhã, uma reunião que aconteceu na sede do Ministério da Agricultura e que discutiu o acesso do produtor ao crédito na aquisição de máquinas e implementos agrícolas. E sobre os desdobramentos dessa reunião, eu vou conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, por telefone, o repórter Ricardo Mignone. Mignone, boa tarde, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Conta pra gente o que aconteceu nessa reunião. Boa tarde. Boa tarde, Simar. Boa tarde também ao pessoal de casa. Na verdade, contar o que não aconteceu, né, Simar? Porque pela terceira vez consecutiva, representantes do Banco do Brasil, que participam da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, não apareceram na reunião, que justamente tinha como assunto principal o acesso ou a falta de acesso ao crédito para o plantio da safra 2015 e 2016. Inclusive, o presidente da Câmara Setorial, Glauber Silveira, que foi presidente da ProSoja Brasil, criticou duramente a instituição, afirmando que o banco divulga que aumentou em 32% o acesso ao crédito para a próxima safra em relação à safra anterior, mas que, na verdade, o dinheiro não está chegando no campo. Há muita burocracia e também dificuldade para se conseguir esse crédito. Segundo o Glauber Silveira, está muito mais fácil o banco liberar créditos a juros bem maiores, que chegam a mais de 50% ao ano, do que os juros controlados, os juros da política pública para o setor produtivo, aí bem menores. Já o presidente da ProSoja, aliás, já o diretor executivo da ProSoja Brasil, que participou da reunião, o Fabrício Rosa, disse que também o Banco Central precisa dar explicações aos produtores de onde está o dinheiro. Porque anuncia-se o valor de 156 bilhões de reais para financiar a safra 2015-2016, mas dinheiro que é bom está difícil, viu, Simar? Um absurdo isso, né? Um dos poucos setores da economia que tem condições de dar uma segurada nessa crise, perspectiva até com o produtor interessado em aumentar a de plantio de soja, por exemplo, e na hora dessa acaba faltando crédito, ou pelo menos o fluxo dele não está acontecendo com a velocidade necessária. E estranha essa atuação do Banco do Brasil aqui, não comparecendo a uma reunião tão importante assim, em que os produtores estão com essa insegurança toda com relação ao crédito, né, Mignone? Exatamente. E mais cedo, Silmar, houve uma entrevista coletiva da Apple, que é uma empresa multinacional que representa aí 5 marcas de máquinas e implementos agrícolas com bastante participação no mercado brasileiro. Pela primeira vez, essa coletiva anual da empresa multinacional norte-americana acontece aqui em Brasília, sempre ocorreu em São Paulo. E os representantes da Apple foram taxativos. Também está havendo, na opinião deles, muita burocracia para liberar o financiamento do FINAME, que é o mecanismo utilizado aí para que os produtores
adquiram e renovam seu maquinário agrícola, Silmar. Isso que os juros aumentaram, né? Devia haver um pouco mais de interesse em emprestar esse dinheiro, já que agora realmente a taxa de juros ficou bem mais alta do que no ano passado, né, Mione? Exatamente. Inclusive, eles afirmaram que as marcas da empresa já estão utilizando o chamado taste, que é o produtor comprar a máquina, o trator agrícola e pagar com a produção. Uhum. Sim. Ok, bom, eu conversei com o Ricardo Mione, que é o nosso correspondente em Brasília, contando sobre essa atitude estranha aqui do Banco do Brasil, não comparecendo a uma reunião importante aqui, que poderia tranquilizar os produtores que estão aí ansiosos com relação a essa demora no acesso ao crédito e na véspera da safra, que mais algumas semanas está todo mundo plantando lá e não tem dinheiro para pagar a conta. Bom, boa tarde, Mione, obrigado pela sua participação no programa, boa tarde para você, até uma próxima, ok? Boa tarde, obrigado. Bom, dá tempo da gente passar alguns indicadores aqui rapidinho? Vamos lá. Vamos ver os indicadores que a gente repassa aqui todos os dias pela manhã aqui, dos nossos mercados internos. Vamos começar pela soja lá em Paranaguá. Ver como é que está nesse momento. Está na mão aí? Soja Paranaguá, precisa botar no telão aqui. Tá aí, Paranaguá aqui em alta, é isso aí mesmo? Em alta forte agora, refletindo essa melhora que nós tivemos na cotação de Chicago ontem. O Chicago deu uma reagida aqui, os preços subiram, o câmbio subiu bastante, cerca de 1,6%. Continua em alta agora, portanto, refletindo aqui em alta nos mercados internos. Ainda bem que pelo menos o preço interno está subindo, apesar dessa queda lá fora provocada em boa parte pela questão da China. Milho em Paranaguá estável, 31,50, milho com bastante oferta agora nesse momento, safra cheia sendo finalizada a sua colheita agora, portanto, pressão bastante grande de oferta no nosso mercado interno. Café em Londres, café robusto com leve queda, 0,7%. Café caiu muito nos últimos dias. Mercado interno também tinha caído ontem, agora estabilizado em R$ 445 lá no sul de Minas Gerais. É uma referência que a gente utiliza aqui para o mercado físico do café lá no sul de Minas. Boi gordo na BMF com leve alta de 0,1%. Noroeste Paulista estável, R$ 143 a arroba. Próximo produto, qual é? Trigo. Trigo sem alterações, nosso mercado interno aqui é entre safra, portanto, mercado praticamente sem negócios. Próximo produto, cacau lá em Ilhéus da Bahia, preço estável, R$ 120 arroba, sem alterações em relação a ontem. Arroz agulhinha posto em São Paulo, R$ 84, também não alterou de ontem para hoje. Arroz em casca, olha, agora deu uma paradinha, R$ 33,80, vinha subindo todos os dias um pouquinho, deu uma estabilizada agora, possivelmente chegando aqui no topo do mercado. Tela do feijão agora, feijão carioca posto em São Paulo, preço estabilizado, R$ 145 por saca de 60 quilos. O próximo produto que a gente acompanha aqui é o farelo de soja lá em Ponta Grossa, no Paraná. Preço também estava R$ 1.220 a tonelada. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora, em seguida a gente volta para mais informações. Vamos falar sobre o mercado de suínos, né? Vamos ver como é que ele anda e quais são as suas tendências daqui a pouquinho, depois desse rápido intervalo. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de suínos, a gente dá uma repassada, ver como é que está esse mercado aqui, que a gente não tem acompanhado todos os dias. E para falar sobre isso, já está do outro lado da linha o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá, que fala com a gente por telefone diretamente de Brasília. Nilo, boa tarde, obrigado por nos atender nesse início de tarde aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia, para conversar um pouquinho como é que está esse mercado importantíssimo aqui, nosso mercado de suínos aqui ao nível nacional. Boa tarde, Nilo, conta pra gente aqui como é que está o mercado no momento. Parece que estão caindo um pouquinho, é isso? Não, boa tarde, boa tarde. É um prazer poder participar aí com vocês. Na verdade, não. Nas últimas semanas, o preço agora tem mostrado até uma pequena reação. Né? A produção brasileira, esse ano, ela está ligeiramente superior aí ao ano passado, segundo os dados que a gente tem disponíveis aí pelo Ministério da Agricultura e IBGE. Mas o mais importante é que com a alta do preço da carne bovina, a carne suína tem ganhado cada vez mais espaço aí na mesa dos consumidores brasileiros, né? Essa semana, por exemplo, nas principais bolsas independentes do país, Minas e São Paulo, houve um aumento de 10 centavos, de 3,70 para 3,80, né? Refletindo, então, essa maior procura aí pela nossa proteína. E a perspectiva para o segundo semestre é até bastante positiva, porque nós temos aí uma tendência de alta nas exportações. No mês passado a gente teve um volume bastante substancial, aí, bem superior ao mesmo mês do ano passado. Neste mês, até o momento, nós já temos aí 85% aproximadamente do que foi
de volume, a gente já exportou comparado ainda ao ano passado, e a perspectiva, de acordo com conversas que a gente tem com as agroindústrias aí, para o segundo semestre é positiva. Então, isso deve ajudar a manter o nosso mercado aquecido aí, a gente exporta relativamente pouco, é próximo aí a 15%, né, da produção total do país, mas é muito importante que essa carne seja exportada, e tudo indica que a gente vai ter um bom semestre. E além disso, né, nós temos aí o mercado de grãos, está num momento até favorável para nós, essa desaceleração da China aí, acaba criando um ponto positivo para a suinocultura, que é a baixa aí da soja, né, que está atingindo valores aí historicamente baixos, né, e isso acaba sendo muito importante, porque 85% do custo de produção da carne suína é milho e soja. Então, recapitulando aqui, o mercado interno está positivo agora em função da concorrência menor da carne bovina, que está muito cara, efetivamente. Eu mesmo estou consumindo bastante carne suína ultimamente, porque eu gosto. Bom, fico feliz. É verdade. Aí você está me dizendo que a exportação tem um cenário um pouco mais positivo. Isso significa abertura de novos mercados, significa preço melhor? O que explicaria essa melhora de perspectiva externa? Na verdade, assim, eu falei em números comparativos em relação a 2014, mas a gente tem que ressaltar que 2014 foi o pior ano de exportação da última década. Sim. Então foi um ano muito ruim em volume. Entretanto, foi um ano muito bom em faturamento, porque havia todo um contexto internacional de problemas sanitários na América do Norte, com a PED, que matou quase 10 milhões de suínos, da crise da Rússia lá, que fechou as importações da Europa com toda aquela crise ucraniana. Então, o contexto era muito favorável. A gente vendeu muito caro, mas vendeu pouco. Então, esse ano, né, ano passado a gente exportou 494 mil toneladas, o que é baixo, nós já chegamos a 600 mil. Esse ano, tudo indica que nós vamos superar as 500, não chegaremos a 600, mas vai ser um resultado superior ao ano passado. Isso vai nos auxiliar. Agora, sem dúvida nenhuma, para o nosso mercado interno, que responde por 85% do consumo do que nós produzimos, o fator mais importante é a alta da carne bovina, e além de todo o trabalho de conscientização dos consumidores, de levar a informação correta, de falar sobre a saudabilidade da carne suína, né? Isso tem sido um grande diferencial, e a gente tem notado realmente nos grandes centros, principalmente, há uma maior demanda pela carne suína, e isso inclusive acaba gerando aí, né, um nicho, um trabalho melhor com essa carne, uma melhor apresentação, já que agora a demanda anda bastante aquecida. Vamos torcer aqui para que essa questão da China aí não acabe afetando esse cenário externo. Lembrando que Hong Kong importa carne suína nossa, talvez em parte, inclusive, repassando para o próprio mercado do continente lá. E além disso, a Rússia é outro mercado grande que está com problema com a moeda lá, né? Muito desvalorizada em função da queda dos preços do petróleo, né? Vamos ver se isso aí consiga não atrapalhar, pelo menos, esse cenário que você está traçando. Exatamente, mas se a gente analisando a Rússia, por mais que ela está num problema conjuntural bastante complicado, ela está em recessão e essa crise do petróleo complicou, mas esse ano a Rússia tem importado bastante. Se a gente analisar o que nós perdemos, alguns países como Singapura, por exemplo, que é um importante importador da carne brasileira, esse ano está no acumulado aí com volume mais baixo, mas a Rússia vem sustentando. O efeito tem sido mais na carne bovina, né? A carne bovina realmente está sentindo um pouco mais, porque é mais cara também, né? Ainda não, E ainda Hong Kong, a gente, que indiretamente repassa para a China, ainda tem mantido os valores aí, os volumes numa quantidade bastante razoável. O nosso entendimento é que essa desaceleração da China vai representar primeiro impacto aí em minério de ferro, em soja, mas na carne a gente imagina que, pelo menos para esse ano, nós não temos essa perspectiva negativa nas exportações, não. Ela permanece positiva aí para o segundo semestre. Só para finalizar, Nilo, rapidinho aqui, a margem de receita, de lucro do produtor de suínos, do criador de suínos, está positiva? Pode se manter assim, com essa melhora também do preço da ração, não?
Não, e sim, hoje ela está positiva, né? Não é uma margem como houve em 2014, claro, que foi um negócio absurdo, né? Um ponto fora da curva, mas as margens sim estão positivas, sobretudo porque os preços de insumos esse ano estão mais baixos e a perspectiva para o segundo semestre é de melhorar um pouco mais. Que de repente a gente tem uma melhora, ainda que pequena, de 10, 20 centavos na média para o segundo semestre agora, né? Mas não há perspectiva de diminuir, é do valor que a gente está hoje para um pequeno acréscimo e com a perspectiva de bons preços de grãos. Então, tudo indica que o produtor de suínos aí, ele vai ter um segundo semestre favorável. Muito bom. Conversei com o Nilo de Sá, diretor executivo da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que falou com a gente por telefone diretamente de Brasília. Ô, Nilo, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Hein? Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. A gente vai para mais um rápido intervalo, em seguida voltamos com as cotações no mercado físico no interior do Brasil. Vamos ver como é que estão os preços dos principais produtos do agronegócio brasileiro, lá onde os produtos são produzidos e comercializados. A gente volta rápido. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma olhada nas cotações dos mercados físicos, começando pela soja. Soja subindo, refletindo a alta de ontem, melhor em Chicago também, e principalmente o câmbio, né, que subiu muito ontem, 1,6%, continua em alta agora, a 3,63, quase 0,8% de alta. Portanto, justifica essa alta forte dos preços internos aqui. Paranaguá com 4% de alta, Passo Fundo 1,4%. São várias praças aqui com alterações importantes nos preços nessa manhã, altas bastante expressivas. Isso aqui sempre comparado com ontem, né? Nessa hora aqui do dia, altas bastante expressivas, por exemplo, principalmente Paranaguá, lá uma recuperação forte dos preços lá no Porto. Vamos ver próximas praças aqui, Rio Verde em Goiás, também com alta, 1,6%, Dourados, Mato Grosso do Sul também alta, 1,5%, Uberlândia 1,5% também, Barreiras lá no Oeste Baiano 3 pontos percentuais, Balsas do Maranhão 1,7%. Vamos ver o milho. Milho também tem oscilações hoje, Paranaguá estável, mas em outras praças do interior, por exemplo, Campinas alta de 2,2%, Rondonópolis com alta de 2,6%. Vamos ver Rio Verde, lá também está com alta agora, 2,4%. E Uberlândia, alta expressiva também de 2%. Café e boi gordo não está com alterações importantes, né, de hoje. Já caiu ontem, por exemplo, no caso do café. Hoje está estabilizado, pelo menos por enquanto. O mercado continua em andamento. Boi gordo também. A gente vai ver rapidamente, porque eu quero comentar agora a Bolsa. Bolsa soja continua em queda na Chicago agora, 1 ponto percentual. Lembrando que o mercado está em andamento ainda, não fechou. Pode ser que dê uma recuperada. Milho em queda de 0,3%, o trigo 1,3% de queda, o algodão agora acentuou a queda para 1,4%, açúcar com leve queda de 0,1%, cacau 0,3%. O café está recuperando bem agora lá em Nova York, em 2 pontos percentuais de alta, açúcar de laranja também 2,6%, boi da BMF com leve alta de 0,1%. Dá tempo de ver ainda as cotações do boi no mercado físico, a gente já mostrou, né? Café e o boi gordo. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. É bom o nosso amigo telespectador continuar ainda acompanhando o mercado, porque o mercado não fechou, está em andamento ainda nesse momento. Um lembrete final aqui, de 29 de agosto a 3 de setembro, agora semana que vem, acontece no Parque de Exposições Assis Brasília em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 38ª edição da Expo Inter, a grande feira gaúcha, uma feira internacional, que vai mostrar as últimas novidades em tecnologia agropecuária e agroindustrial. E o Terra Viva estará lá para trazer as principais novidades da Expo Inter durante toda a nossa programação da semana que vem. E também nos dias 31 de agosto e 1º de setembro acontece a Bienal da Agricultura em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse evento serão discutidos temas fundamentais para promover a competitividade do agronegócio na importante região Centro-Oeste. Todas as informações sobre o evento, a Bienal, você vai conferir aqui no Terra Viva. Eu mesmo vou estar lá fazendo este programa diretamente da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O Agrimercado termina por aqui, com imagem de Londres, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha aqui diariamente no Agrimercado, mercado agrícola, no meio do dia. Até amanhã.